Só para vocês entenderem o decorrer da palestra, eu tentei focar no global do atendimento do paciente em choque, tá? Então, eu vou falar assim de um modo geral. Porém, seria interessante que depois dessa palestra, né, eu vou até disponibilizar alguns exercícios depois para os alunos poderem, né, tentar começar a entender como é que é a abordagem inicial da emergência do paciente em choque. Porém, existem algumas particularidades para cada choque. Então, o que eu tentei fazer numa palestra de 50 minutos é impossível a gente abordar a particularidade de todos os choques. Então, eu tentei abordar de uma forma geral, eu vou conseguir atender a maioria dos choques, vão ter só 2 em que eu vou deixar um destaque aqui, mas, de um modo geral, a gente vai conseguir melhorar a condição de cada paciente. Porém, é importante a gente saber que cada choque tem as suas particularidades de atendimento. E daí, talvez seria interessante até uma palestra para cada choque, porque realmente a gente não consegue abordar as particularidades como um todo, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que começar a definir o que é choque, né? Então, é muito comum na veterinária a gente atende um paciente e fala assim, meu paciente está chocando, né? Ou alguém chega e fala assim, olha, estou com um paciente em choque. Então, eu brinco que, na verdade, quando alguém fala isso, eu imagino essas duas imagens, né? A pessoa chega para mim e fala assim, meu paciente está chocando. Eu já imagino logo a primeira imagem, uma galinha chocando os ovos. Então, vou começar a dar sobrenome ao choque, né? De uma maneira geral, global, choque é quando eu tenho um déficit da oferta do oxigênio ou do consumo. Então, pode ser que esse paciente está consumindo muito mais do que deveria. Pode ser que esse paciente, ele até consegue fazer a captação do oxigênio, mas ele não consegue carrear e levar até as células. Pode ser que esse paciente não está conseguindo captar esse oxigênio de forma adequada. Ou pode ser que ele não está conseguindo, no meio do caminho ele até consegue carrear, mas tem algo impedindo que esse oxigênio chegue até o tecido. De acordo com o local do problema, quando a gente fala em hemodinâmica, eu consigo classificar o meu choque. Então, de um modo geral, choque é a ausência, né, a hipoperfusão tecidual resultante de um desequilíbrio entre oferta e consumo. Agora eu tenho que saber o que é que está acontecendo. Será que é só oferta ou será que é só consumo? Então a gente vai começar a dar nome às coisas a partir de agora. Então o choque ele vai vir seguido de um sobrenome. Mas qual choque que o seu paciente está apresentando? E aí a gente vai dar o sobrenome a ele. Eu vou pular só alguns slides porque eu não consegui adiantar esse slide, ó. Só para assustar, tá? Essas formas. Então, vamos lá. Vamos começar classificando os tipos de choque. Então, quando a gente fala, meu paciente está em choque, mas qual dos 4? Então, a gente começa inicialmente dividindo o choque de 4 tipos. Então, eu tenho o choque do tipo hipovolêmico. Então, o problema do meu paciente não é que ele não consegue captar oxigênio, é que ele não tem volume suficiente para levar esse oxigênio até os tecidos. Ele não consegue levar o oxigênio por conta de falta de volume. Então, existe um tipo de choque que está relacionado à bomba cardíaca, que é o choque cardiogênico. Então, o problema desse paciente não é que ele não consegue captar oxigênio, e sim que a bomba, que é responsável por fazer esse oxigênio chegar em todos os tecidos, está falhando. Esse choque, particularmente, por que eu coloquei ele sublinhado? Porque ele difere do que eu vou falar hoje para vocês. Ele é uma exceção, tá? Então, eu vou comentando de vez em quando sobre o choque cardiogênico, mas o tratamento dele é muito diferente em relação aos demais, tá? É um choque que vale uma palestra só sobre ele, né? Porque é um paciente que a gente vai tratar diferente. Aí existe um terceiro choque que a gente pode classificar, que é o choque obstrutivo, extremamente comum para quem vai trabalhar com equinos, tá? Então, o paciente, ele tem volume, ele consegue captar oxigênio, o problema é que ele tem uma pedra no meio do caminho. Então, algumas células vão ficar com privação de oxigênio por conta dessa pedra que está no meio do caminho. Então, não sei se todos, acredito que tem uma variação de alunos com relação ao semestre, né, que está cursando, mas uma condição que é muito comum para a gente que trabalha com equinos é o paciente que tem síndrome cólica. Então, ele pode apresentar alguma obstrução no trato gastrointestinal, seja por gás, compactação e tudo mais, diversas patologias.
E aquele trato gastrointestinal pode obstruir a hemodinâmica naquele ponto. Então, pode acontecer do coração não receber volume suficiente ou do coração não conseguir bombear volume suficiente para alguns órgãos por conta desse trato gastrointestinal estar muito distendido. Tá? Então, é um choque extremamente comum para cavalo. E aí, um quarto tipo de choque que a gente vai subdividir em mais 3. Então, é um choque que a gente classifica como choque distributivo. Imagine que a hemodinâmica são vários canos. Então, tem o coração e canos ligados a esse coração, que é a bomba, que vai fazer com que todo o volume consiga percorrer esses canos todos. Imagine que o cano está tão dilatado, ou eu tenho um problema no meio desse trânsito, dessa ponte entre o coração e o tecido, que eu não consigo distribuir o sangue de maneira adequada. Então, esse é o choque distributivo, tá? Eu tenho um problema no meio do caminho e não é obstrução. Eu não tenho uma pedra no caminho. Eu tenho um caminho mal formulado até chegar na célula. E por isso que o sangue não chega até lá. Dentro do choque distributivo, nós conseguimos dividir ele em 3, que é o choque séptico. Então, o choque séptico, né? Ele é considerado como um choque distributivo. O paciente, ele fica tão vasodilatado, o vaso dele tá tão frouxo que ele não consegue levar oxigênio adequadamente para as células e nem retornar. Então, é um paciente que está muito vasodilatado. O choque anafilático é muito parecido, tá? Só a fisiopatologia dele que é diferente, mas a maneira como o paciente choca é exatamente como o paciente séptico. É um paciente que fica extremamente vasodilatado por conta de liberação de histamina, que ele vai ter um déficit de distribuição do sangue. E o choque neurogênico, vocês estão vendo que ele também está sublinhado. Por quê? Porque ele também entra num tratamento que tem algumas particularidades aí que diferem dos demais. Tá? Então, também vale uma palestrinha aí só sobre choque neurogênico, porque tem muita particularidade. O que acontece com o paciente de choque neurogênico? Como o nosso sistema nervoso central é quem controla, né, um dos fatores que controlam a nossa hemodinâmica, imagine que a nossa central falhou. Então, o que pode acontecer? Toda a hemodinâmica fica vasoplégica, ou seja, fica tão dilatado que a gente não consegue distribuir o sangue adequadamente. Tá? Então, é basicamente isso que acontece no paciente com choque neurogênico. São os pacientes com trauma crânioencefálico ou qualquer alteração de sistema nervoso central, tá? Então, esses dois que estão sublinhados, choque cardiogênico e choque neurogênico, eles até entram na base de tratamento que eu vou passar para vocês, mas tem muita particularidade com relação a esses dois. Os outros 4, hipovolêmico, obstrutivo, o distributivo séptico e o distributivo anafilático, a maioria deles vai entrar no tratamento emergencial que a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente vai conseguir conduzir ele de uma maneira mais global, tanto um quanto o outro. Deixa eu voltar aqui, peraí. Bom, aí como todo amante, né, de fisiologia, eu sou apaixonada por fisiologia, sou professora de fisiologia aqui na PUC, então eu tento quase que tatuar no aluno que ele precisa sair da faculdade sabendo essa fórmula de trás para frente, frente para trás, lateral, medial, dorsal. Essa fórmula precisa estar na cabeça de vocês. Por quê? Às vezes a gente acha muito difícil classificar o choque. Ai, meu Deus, eu não sei tratar. Uma vez que você consegue definir aonde nessa fórmula que o seu paciente está se encaixando com relação ao que está falhando, fica mais fácil de você entender o tratamento, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é estudar muito bem essa fórmula, para na hora de fazer o atendimento emergencial do seu paciente, já é algo muito estressante, né? A emergência, o paciente crítico, que pode vir a óbito num atendimento. Então, uma vez que você tem isso na sua cabeça, assim, quase que instantâneo na hora que o paciente chega, fica muito mais fácil de você estabelecer o tratamento, tá? Então, o que essa fórmula diz? DO2 é a oferta de oxigênio. Então, para eu ofertar oxigênio para todas as células, eu estou falando geral, todos os tecidos. O que é que eu preciso? Eu dependo de débito cardíaco e eu dependo de uma concentração de oxigênio arteriolar,
certo? Então, é uma multiplicação. Então, se eu mudo um fator, automaticamente o meu resultado vai diminuir ou aumentar. Então, quando meu paciente tem queda de débito cardíaco, pela matemática, o que é que vai acontecer com a oferta? Vai cair, tá? Com relação a conteúdo arteriolar de oxigênio, a gente já vai falar daqui a pouco, mas vamos destrinchar o que é o débito cardíaco. Então, a gente tem que lembrar que o débito cardíaco, ele é, na verdade, um fator que está relacionado a dois outros, tá? Uma multiplicação de dois outros fatores. Para eu garantir débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue que sai do coração, eu dependo do volume sistólico, ou seja, qual que é o volume que o meu coração consegue jogar para frente, mandar para frente, toda vez que ele contrai, tá? Então, se cai volume sistólico, automaticamente, vamos voltar lá para cima da fórmula, cai débito cardíaco. Se cai débito cardíaco, cai oferta de oxigênio, certo? Então, a gente já começa a entender como é que funciona a nossa fórmula. E uma outra coisa que pode alterar nosso débito cardíaco é a frequência cardíaca. Então, se o número de vezes com que o músculo cardíaco contrai diminuir, por mais que eu mantenha o volume sistólico, o que é que vai acontecer com o meu débito cardíaco? O volume que o coração está jogando para frente vai diminuir, tá? Então, esses dois fatores, eles são diretamente relacionados ao débito. Então, se eu tenho um paciente que eu sei que ele perdeu volume, eu já consigo entender pela fórmula que ele tem queda de débito. E ele pode vir a me apresentar deficiência de oxigênio. Lembra lá na nossa definição de choque, se meu paciente ele tem déficit de oferta, automaticamente ele pode vir a chocar, tá? E aí a gente consegue classificar ele dentro de um choque hipovolêmico, por exemplo. Agora, não, meu paciente não perdeu volume, mas ele tá com uma frequência cardíaca muito baixa. Eu posso começar a observar alguns sinais de déficit de oxigenação nesse paciente? Sim, depois de um tempo, sim. Por mais que a hemodinâmica tente corrigir esses fatores, porque a hemodinâmica é muito inteligente, né? Ela consegue mascarar um fator a partir do outro, tá? Então, o nosso sistema, ele consegue fazer isso, mas uma frequência muito, muito, muito baixa pode fazer com que o débito cardíaco caia, e aí meu paciente vai ter déficit de oferta de oxigênio para todos os tecidos. Alguns vão sofrer mais que os outros, tá? Então, existem tecidos que são primordiais, e esses, o nosso sistema vai sempre, a fisiologia vai sempre tender a proteger. A gente está falando de coração, pulmão e sistema nervoso central. Os demais são considerados órgãos não primordiais, então eles estão em segundo plano. E aí é que vem o nosso problema. Então, a gente precisa pensar nesses órgãos no paciente emergencial, não só nos primordiais, eles são essenciais, mas eu também preciso pensar nos demais. E geralmente é a partir desses órgãos que o paciente choca, tá? Aí, a partir dessa fórmula, a gente ainda consegue fazer mais uma colocação de alguns fatores ali que são importantes. Quando a gente fala em volume sistólico, volume de sangue que o coração vai bombear para frente, existem 3 fatores que estão correlacionados a esse volume. Primeiro fator, lá aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver minha setinha, está aqui, ó, que é a pré-carga. Pré-carga é o volume de sangue que volta para o coração, que está voltando para o coração. Tá? Então, basicamente, né, clinicamente, a gente consegue classificar pré-carga como retorno venoso, tá? Então, todo o volume de sangue que volta no leito venoso é caracterizado como pré-carga. Então, vamos colocar uma situação assim, você tá lá no meio de uma cirurgia, aconteceu de uma ligadura romper, né? Então, ela afrouxou e saiu. E esse paciente está perdendo volume. Vai chegar um momento em que não tá mais voltando sangue para o coração. Esse paciente ele vai começar a apresentar para você sinais, né? Início ali de choque hipovolêmico, porque caiu pré-carga. Ou seja, não está voltando o volume para o coração. Então, não tem como ele ofertar oxigênio. Por mais que você ventile ele, esse paciente vai chocar. Porque o problema dele é volume, é pré-carga. Um outro fator que pode correlacionar com oferta de oxigênio é a contratilidade. E aí, aqui a gente está falando do paciente em choque cardiogênico, por exemplo. O problema dele está aqui. A gente já consegue definir que o problema dele na maioria das vezes, é esse. Então, ele até recebe volume, ele consegue oxigenar, porém a bomba cardíaca não consegue contrair como deveria para poder mandar esse volume sistólico o suficiente para gerar um débito.
tá? Então, esse paciente ele pode ter déficit de contratilidade. Caiu contratilidade, cai volume sistólico, cai débito, cai oferta. Adianta eu oxigenar só esse paciente? Não, eu tenho que melhorar a contratilidade. Tudo bem? E aí, um último fator que para mim na fisiologia esse é o mais complicado dos alunos até entenderem, que é a pós-carga. Então, vou imaginar o seguinte, ó, a pós-carga, ela se assemelha à porta do quarto de vocês. Então, imagine que a porta do quarto de vocês, ela tá meio fechada, certo? Então, eu vou lá e deixo ela meio fechada. E aí, dentro do quarto, acontece alguma coisa que você precisa sair correndo. Qual vai ser a tensão sua dentro do quarto para sair logo por essa porta? Vai ser uma tensão alta. Então, quando a sua porta está meio fechada, ou seja, ela está limitando a sua passagem, a tensão dentro do quarto, que seria o ventrículo, aumenta. Então, pós-carga, ela é o único fator que está inversamente proporcional ao débito cardíaco. Então, vou dar uma situação na clínica que a gente pode correlacionar a diminuição de débito. Um paciente com pressão alta, com hipertensão, a porta dele está meio fechada. Então, a pós-carga desse paciente aumentou e, em contrapartida, o débito cardíaco dele caiu, tá? Porque a porta dele está meio fechada, não está passando mais a quantidade de sangue que deveria. Então, por isso que a hipertensão, ela também é uma emergência, tá? Esse fator aqui não vai atrapalhar muito a gente no paciente com choque, porque, na verdade, ele vai chocar depois, né? Porque ele vai ter déficit de oferta por conta de queda do débito. Mas a pós-carga alta, ela também é ruim. Então, é algo que a gente tem que tratar rápido. A hipertensão tem que ser tratada rápido, porque esse paciente pode sim vir a ter um déficit de oferta de oxigênio por conta que não está saindo a quantidade de sangue que deveria dentro do ventrículo dele, tá? Então, a pós-carga é a única que quando sobe, o resto desce. Ela é inversamente proporcional ao débito cardíaco, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a parte mais importante de vocês entenderem para poder classificar os tipos de choque, certo? Então, pré-carga, retorno venoso é volume. Contratilidade é a bomba cardíaca. E pós-carga é a tensão exercida contra a parede do ventrículo, que está relacionada à pressão arterial. Então, pressão alta gera queda de débito, tá? Bom, e o conteúdo arteriolar de oxigênio? O que depende? Depende. Eu posso ter tudo o resto, ok. Mas, se eu não tenho quem transportar, se eu não tenho capacidade de carrear oxigênio, ou seja, uma hemoglobina ruim, uma hemácia que não tem tanta afinidade assim pelo oxigênio, e o produto o oxigênio cai, automaticamente o conteúdo arteriolar do meu paciente vai cair, tá? Ao meu ver, as situações em que eu já tive que atender na emergência, é o pior choque, tá? É o primeiro. É o paciente que tem déficit de transportador. Por quê? A gente tá falando de um paciente que não tem sangue, né? É aquele paciente que ele débito tá ok, mas ele tem uma queda de volume, só que o problema dele é conteúdo arteriolar, certo? Então, esse é o pior paciente da gente atender na emergência. Por quê? Porque a transfusão, ela tem um tempo. A gente precisa respeitar esse tempo. Na emergência, a transfusão tem que ser feita um pouco mais rápido, porque esse paciente não tem transportador. E é aquele paciente que ele pode parar na sua mão várias vezes, porque até você terminar a transfusão, ele tem déficit de oferta de oxigênio, tá? Então, particularmente para mim, é o pior choque a ser atendido, por conta da velocidade com que a gente tem que ofertar esse transportador para o paciente. Vou passar para frente. Bom, como é que a gente reconhece, então, o paciente que está em choque? Esses são sinais básicos de choque, porém, ele pode mudar, tá? Então, pode ser que eu tenha um paciente que tenha 1 ou 2 sinais, e os demais demorem um pouco para ele me apresentar, tá? Então, esse paciente ele pode chegar com uma frequência alta, ele pode chegar com uma pressão alta, que vai ser o início do choque. Então, se ele tem a primeira linha, ele está tentando compensar, tá? Ainda. Então, é um paciente que eu tenho que avaliar a cada minuto, praticamente. Então, 10, 15 minutos, eu avalio de novo. Pode ser que ele saia da taquicardia e vá para uma bradicardia, por exemplo, que ele já está descompensando, né? Ele já não está mais com choque tão compensado. Ele pode chegar com uma taquipneia,
Pode chegar com um pulso, que a gente caracteriza como filiforme. Imagine uma linha passando pelo dedo de vocês, tá? Então, é um pulso que você fala, opa, será que eu tenho um bom fluxo, uma boa pressão nesse vaso? Apesar de que a avaliação de pulso não está correlacionada com pressão. Tem que avaliar a pressão dele. Pode chegar com diminuição do nível de consciência, né? Tá diminuindo a oferta. Então, automaticamente, ele vai ter uma queda do nível de consciência. Muito importante, pessoal, mas geralmente a gente não faz isso na emergência. A gente vai fazer isso na internação, né? A hora que a gente para e fala, opa, agora eu preciso avaliar a diurese desse paciente, quanto que ele está produzindo de urina. Infelizmente, o rim não é considerado um órgão primordial para o nosso sistema. Então, o rim, ele é privado, sim, de fluxo quando o paciente começa o processo de choque. Tá? Então, a gente geralmente mobiliza parte do sangue ou volume sanguíneo para os órgãos primordiais e o rim acaba sendo privado disso. Não sei se vocês lembram na fisiologia, mas o rim ele necessita de 25% do débito cardíaco para poder manter sua função. Ele é o primeiro a sofrer com tudo isso, tá? Então, seria interessante a gente já fazer a sondagem desse paciente na emergência. Tá? Então, se puder lembrar disso na emergência, já sondar e fazer análise do débito urinário. Quanto que ele está urinando? Se caiu, muito provavelmente esse paciente pode estar em choque, sim, tá? Ele vai ter mudança na coloração de mucosa e dois sinais ali que chamam a nossa atenção, que é muito comum no paciente com choque. Ele chega com a extremidade fria, né? É claro que depende muito do local onde você está atendendo. Então, ele vai chegar com as extremidades frias e a região central com uma temperatura de normal até um pouco mais elevada. E esse paciente vai apresentar uma hipotermia ali que a gente precisa ficar de olho, tá? Tentar correlacionar se é só a extremidade ou se ele tá realmente hipotérmico de maneira sistêmica, tá? Então, esses são sinais que a gente precisa ficar um pouquinho de olho. Bom, com relação a consequências, eu deixei bem de modo global, mas tem alguns sistemas que a gente precisa se atentar nesse paciente, porque ele vai apresentar algum grau de descompensação, que muitas vezes a gente deixa levar na emergência, mas é um sinal que a gente precisa coletar e prestar um pouquinho de atenção nesse paciente, porque ele vai piorar depois. Dividido então por sistemas, quais são os sistemas que mais vão sofrer com isso? Cardiovascular vai ser o primeiro que vai tentar compensar, ele demora para descompensar. Então, a gente consegue, pela ativação simpática, manter a parte cardiovascular ali dentro do normal. Então, não é o primeiro sinal que a gente caracteriza como o paciente está em choque já evoluído, tá? Então, a parte cardiovascular a gente sempre vai tentar manter uma frequência cardíaca alta, a pressão, muitas vezes até, a gente tenta sustentar. O sistema renal, ele vai sofrer um pouquinho com isso também. Tá? Então, a gente tem que avaliar a produção urinária para saber se está caindo ou não. Começou a cair produção urinária, já se atenta, porque o sistema renal está sofrendo com esse choque. A parte pulmonar, quem que a gente precisa prestar um certo cuidado com relação a esse sistema? Os felinos, né? Então, o gato, quando ele inicia o processo de choque, seja ele qual for, ele tem uma tendência a inflamar alvéolos e esse paciente pode vir a apresentar uma síndrome de angústia respiratória depois, tá? Então, é muito comum um gato, às vezes, que chega com um problema X e ele vira óbito por déficit respiratório. Aí você fala, mas não era respiratório o problema. Mas é que, na verdade, isso foi uma consequência do choque, tá? Isso é muito comum na internação. A gente atende um paciente com um problema hemodinâmico e, a partir dali, ele começa a apresentar algumas alterações respiratórias, tá? Então, tomar cuidado. Oi? Professora Paula, só fazendo um parêntese aqui que você falou justamente nisso, né? Nesse déficit respiratório. E o paciente não estava com problema respiratório, né? Eu trabalho com oncologia veterinária. E eu observei, de várias cirurgias que a gente faz, teve uma paciente minha, de mastec, que ela estava no estadiamento tudo ok. Né? Ela não tinha sinal de metástase, estava exames de rotina, tudo normal. A cirurgia dela foi boa. E aí, ela teve um problema de coagulação, né? E a gente acha que ela fez TEP. E teve o problema justamente, ela começou a entrar em choque, né? A extremidade começou a ficar... a gente fica
monitorando o paciente a 48 horas, que é a cirurgia grande, mastec radical, geralmente faz castração junto. E aí começou, né? A temperatura dela começou a baixar, ela começou a fazer hipoglicemia, ela começou a ter dispneia. E aí, assim, a gente tem que entender o que estava acontecendo. Eu falo da emergência miliar, eu cheguei lá e não deu tempo da gente fazer nada, né? Porque justamente a gente acha que o que aconteceu foi uma alteração hematológica, uma alteração de coagulação, e que levou todo esse quadro. Então, só abrindo um parênteses que às vezes uma outra causa leva a sintomas inespecíficos, né? Exatamente. Exatamente. E até o problema, ela teve um tromboembolismo pulmonar, né? Não foi exatamente o trombo que causou isso, mas o fato de ter um problema, alguma alteração pulmonar no gato, ele pode inflamar tanto que isso pode gerar um choque, sim. Pode ter consequências sistêmicas, né? E você vê, uma paciente que tinha engajamento ok, né? Na hora a gente até pensa, mas será que, né, deixamos passar algo? Mas não, na verdade aconteceu da cirurgia para frente, né? E não necessariamente ela tinha alguma alteração antes. Porque assim, na oncologia a gente se preocupa mais na parte de neoplasias hematopoéticas, né? Ou hemangiosarcoma, a gente se preocupa mais nesses fatores de coagulação. Mas o carcinoma também faz isso, né? O mastocitoma, ele faz muita degranulação, mas o carcinoma também faz. Então, assim, às vezes, não é falta de cuidado, sabe? Mas, assim, não é o protocolo que a gente utiliza. E, assim, foi um choque para a equipe, né? Mas serviu para muita coisa. Eu já, aproveitando até o gancho que você deu, não foi um ou dois pacientes. Eu já tive vários pacientes que... Pressão arterial é algo que a gente tem que tomar muito cuidado durante a cirurgia. Você tem que ser criterioso. Às vezes você fala assim, nossa, mas não tem problema ficar 10, 15 minutinhos com a pressão baixa. Só que o problema é que a pressão baixa, o início do choque, às vezes ele é um gatilho para um problema que você não estava esperando. Eu já tive mais de uma paciente com carcinoma mamário que apresentou coagulação intravascular disseminada no depois da cirurgia. E eu acredito, sim, que o gatilho foi uma hipotensão leve. Então, essa paciente, ela tinha estadiamento ok, mas só o fato dela ter passado por uma hipotensão leve, que talvez a gente poderia ter sido um pouquinho mais agressivo e tratado antes, isso foi um gatilho para ela ter uma coagulação intravascular disseminada no pós-operatório, né? Então, mexer, às vezes é mexer em vespeiro, mas se você for um pouquinho mais agressivo no seu tratamento, talvez você consiga evitar esse tipo de situação, né? Principalmente no paciente oncológico, né, professora? Porque a gente, às vezes, não sabe o que esperar, né? Câncer ainda é algo que a gente está tentando vencer e ele ainda é mais inteligente. Então, eu acho que, às vezes, tem que ser um pouco agressivo mesmo, assim. Eu vou falar alguns gatilhos aqui que algumas pessoas, às vezes, até ignoram. Falam, imagina, eu não vou tratar uma pressão de 90. Não, você tem que tratar uma pressão de 90. O nosso foco é 120, não 90. Chegou em 100, você já tem que começar a se preparar, né? Deixar um plano B ali para você tentar corrigir isso durante a cirurgia. No emergencial, mais ainda. Então, no gato, tentar a parte pulmonar. Sistema hepático também vai sofrer um pouquinho, porque não é um órgão primordial. E aí, eu vou chamar uma atenção para o penúltimo, que é o trato gastrointestinal, né? Então, quando a gente fala em trato gastrointestinal, consequência para o trato gastrointestinal, a gente já logo pensa em quem? No cavalo, né? Então, a gente fica com isso na cabeça, a gente sai da faculdade com isso. O cavalo, ele pode ter um problema no trato gastrointestinal e casco, né? Então, é basicamente esses dois sistemas que mais sofrem com qualquer alteração, né, em qualquer outro órgão. O cão, o órgão de choque dele, o primeiro a sofrer com choque, é o trato gastrointestinal, tá? Então, esse cão, ele pode vir a apresentar alguma complicação depois que você tratou, né, um início de choque, esse paciente estava mal. Depois de alguns dias ele começa a apresentar uma piora, você fala assim, mas da onde vem? Investiga se talvez não é o trato gastrointestinal desse paciente que começou a sofrer as consequências desse choque, tá? Algo que não é comum, vou falar por mim também, às vezes eu deixo passar, é a gente auscultar o trato gastrointestinal do cão.
né? É difícil, não é fácil da gente fazer isso, mas não é algo de rotina. Eu precisei aprender a fazer isso na internação, né? Um paciente que ainda não defecou, que eu não tô conseguindo auscultar, ainda borborigmo, ele não deveria ir para casa ainda. Ah, mas ele já passou pelo choque, eu já fiz todo o tratamento emergencial. Ele precisa ir para casa quando todos esses sistemas estiverem ok. Pode ser que esse paciente sofra as consequências do choque nesse sistema específico, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o trato gastrointestinal, principalmente do cão, tá? Eles fazem muita translocação bacteriana. A bactéria acabou se aproveitando daquela situação e entrando na corrente sanguínea. E aí você acha que o seu paciente está bem, você tirou ele do choque, mas na verdade depois ele vai sofrer por conta desse sistema, tá? E aí um último, que a gente tem uma ferramenta para poder avaliar, né, quanto que as células já sofreram com isso, que é uma consequência metabólica, tá? Quando a célula ela é privada de oxigênio, para que a gente não deixe de obter energia, então como é que a gente obtém energia? Aí eu vou até passar um slide para frente. O professor de bioquímica adora esse slide, né? Porque eles são esquecidos, professor de bioquímica. Mas vocês vão lembrar dele o resto da vida, porque bioquímica é extremamente importante. Como é que a gente obtém energia? A gente obtém energia por oxigênio. Só que se faltar oxigênio, a gente não entra nesse ciclo, né? Não dá para concluir o ciclo de Krebs sem oxigênio. Então, como é que a gente faz, então, para resolver quando não chega oxigênio na célula? A célula tem um engenheiro tão inteligente que conseguiu fazer essa via, né, esse desvio, que quando a gente tem privação de oxigênio, a gente parte para essa segunda via aqui, que é uma via anaeróbia de obtenção de ATP, tá? Então, quando não tem oxigênio chegando na célula, para que ela não morra, a gente começa a obter ATP através dessa via de anaeróbio, tá? O problema dela é que a quantidade de ATP é menor, então a célula, ela tenta compensar a ausência de oxigênio por essa via, mas ela sabe que ela não vai conseguir sustentar muito tempo. E aí a gente tem um problema nessa via, que ela gera um substrato, que é o lactato, que é ruim pro nosso sistema. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem alta concentração de lactato sérico, o nosso sistema autônomo simpático, ele não funciona direito. Então, quando começa a subir demais a quantidade de lactato no sistema, por mais que a gente tente resolver aquela situação de luta ou fuga, a resposta não vai ser igual, tá? Então, quando o paciente ele entra em acidose lática, ou seja, está faltando tanto oxigênio nas células, a resposta ao sistema simpático fica diminuída, tá? Por que eu estou chamando tanta atenção com relação a isso? É aquele paciente que às vezes chega na emergência e aí você vai tentar usar um fármaco, que a gente vai falar mais pra frente, que simula uma catecolamina, simula o que o nosso sistema faz. Aí você usa uma dose e fala assim, mas não fez nem cosquinha. Né? Por que não fez efeito? Porque esse paciente provavelmente ele está numa acidose lática tão importante e o seu fármaco não faz o efeito que deveria, tá? Se você sabe que esse lactato já está muito alto, geralmente, isso não é regra, mas geralmente você já pode começar com uma dose um pouquinho intermediária, não tão alta, mas um pouquinho mais intermediária. Tá? Do que ficar escalonando de baixo, uma dose baixa e não tem resposta e você sobe. Então, se ele tem um lactato muito, muito, muito alto, a gente já inicia com uma dose um pouco mais alta do que o convencional, porque você sabe que a resposta dele vai ser diminuída, tá? Bom, quais são, então, os gatilhos que a gente vai começar a tratar? Tá? A gente tem que lembrar que para o paciente ele começar a ter queda de pressão arterial, significa que um dos dois fatores ali que estão correlacionados à pressão caíram, né? Então, para um paciente chegar com uma pressão muito baixa, ou ele teve queda de débito cardíaco, ou o sistema dele está mais frouxo do que o normal. Então, ele tem diminuição de resistência vascular sistêmica. Tá? Aí eu adoro essa imagem, porque é uma imagem que geralmente quando o paciente está com pressão baixa, eu tento colocar no contexto ali do cenário, né, do meu atendimento, para eu tentar definir o que eu vou fazer,
né? Então, voltando lá naquela primeira fórmula que a gente viu, se não tem volume correndo no cano, a pressão vai estar baixa, né? Então, aqui o débito cardíaco, ele está antes da pressão arterial. Então, se cai débito, automaticamente vai cair a pressão. Só que, em contrapartida, à frente desse fluxo de sangue que está correndo, eu tenho que ter uma certa resistência. Esse cano, ele tem que ser levemente firme, né? Então, o vaso, ele tem que ter uma certa resistência para que a pressão de dentro desse tubo fique dentro do normal. Se o meu paciente ele tem um débito, ok. Mas a resistência vascular caiu, ou seja, eu tenho um cano que está frouxo, automaticamente ele vai ter uma pressão arterial mais baixa, tá? E aí a gente vai estabelecer alguns gatilhos, tá? Que eu espero que vocês levem para a vida. A gente vai ser agressivo mesmo. Tem gente que ainda fala assim, nossa, mas você já quer tratar com esse valor? Sim. Por quê? Abaixo desses valores que estão aqui no slide, a gente já começa a apresentar alguma consequência que a gente viu acima. Seja só no trato gastrointestinal, seja no sistema pulmonar, ou tudo, tá? Como vai demorar um pouco para a gente avaliar cada um desses sistemas, a gente vai já estabelecer que se o meu paciente ele ficar 10, 15 minutos com uma pressão abaixo do gatilho, isso lá na frente pode me trazer consequências que, por mais que eu melhore a pressão agora, depois esse paciente pode vir a óbito por algum outro problema, seja hepático, pulmonar, sistêmico e assim por diante, tá? Então, o que a gente considera como um gatilho? Qual que é a pressão que a gente pensa em tratar ou que esse paciente pode vir a chocar? No cão, uma pressão arterial sistólica abaixo de 90 já é considerado uma crise potencial que pode levar o paciente a choque, tá? Então, todo aquele sistema hemodinâmico pode vir a falhar por conta dessa pressão mais baixa. E no gato, a gente considera uma pressão abaixo de 100. Tem literaturas que vocês vão ver considerando 90 os dois. Não tá errado, tá? É só que no gato, a gente sabe que os felinos, eles têm uma sensibilidade maior à hipotensão com relação ao sistema renal, tá? Então, a gente considera uma pressão de 100 como sendo um pouquinho mais preventivo com relação ao sistema renal, tá? E a pressão arterial média abaixo de 60. Então, baixou de 60, média para os dois, a gente sabe que é uma crise hipotensiva que tem que ser corrigida, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente vai corrigir essa hipotensão no paciente, de acordo com a origem desse choque. Aqui eu vou até passar um pouquinho mais rápido, que é só para vocês terem um valor de referência de lactato sistêmico, né? Como é que a gente avalia. Então, é um parâmetro excelente para perfusão tecidual. Só que qual que é o problema dele? Quando falta oxigênio em qualquer célula, ela começa a desviar a via de obtenção de ATP para a via anaeróbia e começa a produzir lactato. Então, esse lactato vai começar a subir. Acima de 2,5, a gente já considera que esse paciente tem algum grau de hipotensão, de hipoperfusão, desculpa. Só que qual que é o problema da avaliação do lactato? Ele não me fala qual é o tecido que está hipotenso. Ele não vai falar, olha, é esse tecido que não está recebendo oxigênio. Então, é uma avaliação da microcirculação de um modo geral, de um modo sistêmico. Eu não consigo classificar qual é o órgão que não está recebendo o oxigênio adequadamente. Então, a gente tem que tratar de um modo global quando a gente tem só a avaliação do lactato. Então, por isso que é importante, na emergência, a gente já pensar em avaliar cada órgão ou cada choque de maneira individual, tá? Mas uma vez que você fez a avaliação do lactato nesse paciente e deu acima, por exemplo, de 7, isso já caracteriza uma hipoperfusão severa. Algum órgão ou vários deixaram de receber oxigênio por muito tempo ou estão extremamente privados de receber esse oxigênio do sistema, tá? Então, acima de 7 já é um paciente em que eu tenho que corrigir o mais rápido possível, tá? Só uma questão de padronização, principalmente quem vai trabalhar com internação, tentar sempre padronizar o vaso que você vai coletar, tá? A gente sempre tenta priorizar ou vasos mais centrais, então jugular, ou padronizar a coleta por artéria, tá? Quando a gente coleta pela periferia, a gente tem uma margem de erro ali de próximo de 0,18, 0,2.
Tá? Então, se, por exemplo, eu coletei jugular, aí você vai pegar meu plantão e coletou da cefálica, vai ter uma margem de erro ali que você pode interpretar como melhora ou piora. Na verdade, não foi porque a coleta foi feita em lugares diferentes. Então, coletou, o lactato é feito pelo sangue. Coletou o lactato, eu anoto aonde eu coletei. Olha, foi jugular, olha, foi arterial. E aí, a próxima coleta tem que ser feita do mesmo local, tá? Esse guia é bem interessante para vocês terem como referência, que ele diz o seguinte: o ideal, o melhor paciente não é aquele que tem o menor valor de lactato, e sim aquele que consegue limpar o lactato o mais rápido possível. Então, por exemplo, se eu peguei um paciente, atendi ele na emergência, ele veio para mim com lactato de 8, e um outro paciente que veio para mim com lactato de 5. Eu fiz o tratamento nos dois emergenciais. O paciente com lactato de 8, dali 30 minutos, ele foi para 3,5. E o meu paciente que estava com 5, dali 30 minutos, ele foi para 4,5. O meu primeiro paciente, ele respondeu tão bem que o prognóstico dele é muito melhor em relação ao segundo, mesmo ele tendo apresentado um lactato mais alto, tá? Então, o que diz essa diretriz é que é o seguinte: o ideal é que a gente faça essa limpeza, clearance de lactato, né, maior do que 10% dentro de 6 horas, nas primeiras 6 horas de reanimação. Na emergência, geralmente a gente repete com 1 hora. Então, eu faço agora, começo a minha manobra e repito daqui 1 hora. Tem que ter baixado. Não vai baixar muito, mas tem que ter baixado. Se não baixou, alguma coisa você errou. Então, você fez lactato de 8, dali 1 hora, com toda a manobra de abordagem emergencial do paciente em choque, foi para 9, você está errando em algum ponto. Volta um pouquinho, ou você classificou seu paciente errado, e não é aquele choque, ou você está trabalhando com doses, volumes errado, tá? No tratamento desse paciente. Gente, eu acho que eu vou passar uns 10 minutinhos, eu vou tentar dar uma acelerada aqui, tá? Bom, qual que é o objetivo? Sem problema, Paulinha. Sem problema? Os alunos vão ficar? Eu falei 1 minuto e 15. 1h15. 1h15? Então tá bom. Eu vou pôr no meta 1h15. É que agora que entra a parte mais legal, né? Que eles começam a pirar. Você pediu calculadora, né, Maranhão? Todos têm, com certeza. Tô brincando, vocês vão usar a calculadora só depois. Qual que vai ser nosso objetivo, então? Então, quando a gente se deparou com o paciente, mesmo que você não tenha classificado ainda o choque, você tem que tentar melhorar ou pelo menos manter um desses fatores, desses 5 fatores que estão aí. Então, otimizar ao máximo a pressão arterial, verificar se o problema dele é pré-carga, se não for, pelo menos avaliar e ver se ele está conseguindo manter, se ele tem algum déficit de débito cardíaco, se ele tem déficit de perfusão tecidual, e aí a análise do lactato é excelente para o paciente emergencial, é uma análise muito rápida, parece uma análise de glicose, tá? Então a gente consegue com o aparelhinho já verificar qual que é o valor. O aparelho é relativamente caro, né? Mas vale a pena, para quem vai trabalhar com emergência, vale a pena ter na sala de emergência sim, tá? E avaliar a oxigenação tecidual, tá? Então esses fatores, eles precisam estar na nossa cabeça no pronto atendimento, que é um objetivo a gente sempre aumentar ou pelo menos manter o paciente dentro do normal, tá? Dentro da normalidade. Aí, agora que a gente começa a brincar um pouquinho de tratamento. Eu peguei meu paciente lá em choque, mesmo que eu não consiga classificar dentro daqueles 4 ou dentro do distributivo, a primeira classificação que eu vou fazer que vai mudar muito o seu tratamento. O meu paciente, ele tem uma hemorragia que levou ao choque, então ele é um paciente em choque hemorrágico, choque hipolêmico, ou ele não é um paciente que perdeu volume, ele é um paciente não hemorrágico, tá? Então a primeira coisa que você vai perguntar, não pergunta para o paciente, tá? Senão ele vai morrer enquanto você está perguntando que ele não vai responder. Só o doutor Dolírio mesmo para fazer essa proeza. Então você olha para ele e fala assim, e agora? Ele é um paciente hemorrágico ou não hemorrágico? A partir daí, você já consegue direcionar um pouco melhor o seu tratamento, tá? Dentro do paciente não hemorrágico, só tem uma exceção que vai mudar um pouco o tratamento. Foi aquele que eu falei para vocês lá no começo. O paciente cardiopata,
tá? Então, essa linha aqui, ó, a parte azulzinha, ela só se encaixa ao paciente que não é hemorrágico, ele não perdeu volume e ele não é cardiopata, tá? Então, o cardiopata, ele tem algumas particularidades com relação ao tratamento, tá? Mas, de um modo geral, todos os outros, o obstrutivo, o paciente em choque séptico, ele vai entrar dentro dessa linha de tratamento, não hemorrágico, não cardiopata. O paciente que tem hemorragia, perdeu o volume, ele vai entrar nessa primeira linha de tratamento, tá? Então, vamos ver como que basicamente é a nossa sequência de tratamento. Se o meu paciente, ele é um paciente hemorrágico, ele perdeu o volume, o que a gente vai fazer? Aqui eu tô falando de um paciente que chegou para vocês na emergência, ele não é cirúrgico, tá? Ele chegou para você no atendimento. Você avalia a pressão dele, só que você não vai chegar na nossa meta, que a meta é o valor fisiológico. Então, qual que é a pressão fisiológica em um cão, um gato, um cavalo também muito parecido. Pressão arterial sistólica de 120. Esse é o fisiológico. Só que no hemorrágico, você vai considerar que você vai deixar ele levemente hipotenso, até que você estabeleça onde é o foco da hemorragia e até que você consiga entrar com ele dentro de um bloco cirúrgico, tá? Então, a gente está falando aqui de um paciente que precisa de cirurgia para bloquear esse vazamento, certo? Então, ele precisa, sim, entrar em cirurgia para poder corrigir essa hemorragia. Só que até você entregar ele para o anestesista, até você entregar ele para o cirurgião, você vai entregar ele com uma pressão mais baixa. Quanto mais baixa, a gente considera isso como uma hipotensão permissiva. Então, por exemplo, ele chegou com uma pressão arterial sistólica de 60. Quanto que eu quero chegar? 120? Não, você vai chegar em 80, no máximo 100. Não vai passar de 100, tá? Então, eu vou entregar ele para o anestesista hipotenso, com uma hipotensão permissiva. Só que é uma hipotensão que eu consigo manter o fluxo de oxigênio, de sangue para todos os tecidos, sem comprometer a oferta de oxigênio de todos eles, tá? Então, eu entrego o meu paciente hipotenso, porém com uma hipotensão que eu consigo conviver, tá? Por que você não pode chegar no 120? Se eu aumentar demais a pressão desse paciente, a hora até ele chegar em bloco cirúrgico, por mais que seja minutos, tá? Você está com o cirurgião do seu lado, mas por mais que sejam minutos, se o seu sistema, o seu sistema de coagulação, ele está tentando resolver o extravasamento e diminuir um pouco o fluxo de sangue naquele local que está causando extravasamento de sangue, na hora que você aumenta a pressão, você tira o coágulo que o seu sistema está tentando resolver. Tá tentando dar um break ali na hemorragia. Então, pressões acima de 100 fazem com que o coágulo se desprenda do vaso e aí a sua hemorragia vai ser pior, tá? Então, o paciente hemorrágico, ele precisa ficar entre essa faixa de hipotensão, entre 80 e 100 de pressão arterial sistólica, tá? E a PAN ali em torno de 65, no máximo 70, não mais que isso, até entrar em cirurgia. No meio da cirurgia, o cirurgião localizou o foco da hemorragia, né? Corrigiu, aí ele vai te avisar, olha, parou já o foco hemorrágico, não tem mais extravasamento de sangue. A partir daí, a gente volta para o 120 como sendo um gatilho, tá? Para a gente tentar restabelecer a oferta de oxigênio desse paciente. Mas até entrar em cirurgia, não. Entrar em cirurgia com 80 e 100. Você vai entregar para o anestesista um pouco hipotenso. E ele vai saber disso e vai tentar evitar que essa pressão caia ou suba, tá? Por quanto tempo eu posso fazer isso? Digamos que eu estou num lugar que não tem cirurgião, tá? Eu não tenho destreza cirúrgica, não consigo entrar. Como é que eu faço? Você tem um limite de 90 minutos. Você pode sustentar essa pressão arterial de 80 a 100 por 90 minutos. Tá? Acima de 90 minutos, a gente já começa a ter lesão de órgãos, principalmente o rim, né? Um órgão-alvo para hipotensão, e ele pode começar a sofrer por conta dessa hipotensão, tá? Então, o limite é 90 minutos. É bastante se a gente for pensar, né? Dá o tempo suficiente de você ou chamar um cirurgião ou entrar com a equipe que tá ali, né? Cirurgia de emergência, às vezes, a gente não consegue esperar um cirurgião. Então, muitas vezes, a gente precisa, já vi em algumas clínicas, ter que entrar com um veterinário, uma equipe de veterinários que está ali no local,
tá? Bom, meu paciente não é hemorrágico. E aí, como é que vai ser, então, a minha sequência de tratamento? Depende da pressão arterial que o seu paciente está apresentando. O que a gente vai colocar na cabeça é o seguinte: se o paciente tem uma pressão próxima ali dos 90, 80, 90 de pressão arterial sistólica, a gente sempre tenta primeiro uma reanimação com volume. Então, a gente faz uma reanimação volêmica. Diz a literatura que você pode tentar até 3 vezes. Não teve resposta, aí a gente passa para o andarzinho de baixo. Então, eu vou entrar com fármacos vasopressores, tá? Eu, Paula, não tento 3 vezes. Eu tento 2, não respondeu, eu já penso no vasopressor, tá? Gosto de ser um pouquinho mais, talvez um pouco mais agressiva, mas não tá errado quem faz 3 e depois o vasopressor, tá? Isso vai de conduta de cada profissional. Então, reanimação com volume, não respondeu, vou pro vasopressor. Só que vocês estão vendo que tem 2 sinais, né? Um é ou um ou outro, e o outro é uma somatória. Quando que eu já vou pensar em somar? Quando a pressão arterial sistólica desse paciente está muito baixa. Então, abaixo de 70, 65 de sistólica, tá? Tô falando já de pressões extremamente baixas. Você vai mesmo esperar o volume te dar uma resposta para pensar em entrar com vasopressor? Nesse paciente, não, tá? Então, se a pressão tá extremamente baixa, a gente já soma os 2 fatores ali do tratamento, tanto volume quanto fármaco. Então, a gente já entra com os 2, tá? Quanto mais agressivo você for, melhor vai ser lá na frente pro seu paciente e menos consequências ele vai apresentar, tá? Então, vamos passar um pouquinho aqui com relação ao tratamento. O que a gente pensa quando a gente fala de reanimação volêmica? Aí eu brinco, tem até uma imagem em cima, que é a maior briga da veterinária, que é qual é o volume ideal da gente tratar. Vocês vão ver milhares de palestras, alguns defendendo coloides, alguns defendendo cristalóides, tá? Então, é a mesma coisa que defender Batman e defender Super-Homem, né? Ai, quem é o melhor? Depende da situação, tá? A gente precisa avaliar, na verdade, a nossa condição, né? Então, por exemplo, esse primeiro volume que eu tô falando, que são os coloides, eles são ótimos, porque eu consigo infundir baixo volume, então vocês vão ver que o volume vai ser bem menor. Ele sustenta a pressão arterial por mais tempo, né? Então eu consigo sustentar essa pressão dentro do normal por um período maior, tá? Só que existem desvantagens que eu, particularmente, dependendo do lugar que eu tô trabalhando, é uma desvantagem considerável, tá? O custo. Então, o custo dele é alto. Tá? Hoje uma bolsa aí de colóide deve estar custando, se você conseguir comprar, em torno de 70 a 100 reais, tá? Uma bolsa. Você vai usar no paciente e às vezes nem vai usar tudo. E um segundo problema, que é um problema que a gente precisa levar em consideração, principalmente pacientes de choque séptico, tá? Se você já conseguiu classificar como choque séptico, leva isso em consideração. A gente está falando, quando eu falo de coloide, eu estou falando de uma molécula que ela tem alto peso molecular, tá? Então, ela é grande, tá? Uma molécula grande. Vocês acham que vai ser fácil ou difícil do rim colocá-la para fora? Vai ser difícil. Então, isso faz com que você comprometa um pouco o seu sistema renal, tá? Então, é um fármaco, né, que a gente precisa se atentar, precisa evitar usar em pacientes que já tenham falência renal ou podem vir a ter lesão renal. Pacientes com hepatopatia, porque ele não vai conseguir converter essa molécula, e pacientes que tenham coagulopatias, tá? Eu pioro a coagulopatia desse paciente se eu optar fazer por coloide. Então, nesses 3 pacientes, a gente não usa reanimação volêmica com coloide, tá? A gente tenta evitar. Nos demais, então, é uma boa opção para locais que não tem banco de sangue. Então, é um paciente que não tem lesão renal, hepática, nem coagulopatia, mas ele perdeu o volume, tá? É uma opção, por exemplo, para o paciente hemorrágico, para eu tentar fazer chegar a pressão de 80 a 100. Ele estava com 50, eu fiz chegar em 80 com coloide, tá? Então, dá um tempo ali para a gente entrar em cirurgia. O séptico tem muita discussão, tem
muitos artigos falando que piora o prognóstico daí desse paciente depois da reanimação, tá? Então, a gente tenta evitar. Olha como o volume, presta atenção no próximo volume que eu vou passar para vocês. O volume é muito baixo, ó, de 2 a 10 ml por quilo, tá? No gato, a gente não ultrapassa 5, porque o volume sanguíneo do gato é menor, tá? Então, é uma boa opção, porém, tem algumas desvantagens aí que a gente precisa considerar. Aí existe uma outra classe, essa é a classe da minha realidade, tá? A realidade de muitos lugares, por quê? A gente tá falando dos cristalóides, solução fisiológica, Ringer com lactato, Ringer simples e o plasma light, tá? Que é o acetato de sódio, tá? É um pouco mais complicado, um pouco mais caro, mas já tá chegando aí, vai começar a baratear um pouco. Qual que é a vantagem dessa classe? Barata. Então, a gente tá falando de um soro que custa em torno de R$5 e uma bolsa que eu tava falando de 100. Então, dependendo do local, não tem como a gente trabalhar com coloide, a gente acaba trabalhando com cristalóide. Uma outra vantagem é seguro, tá? Quando a gente fala em consequências em renal, hepática e coagulopatia, ele é relativamente seguro. Só que quais são as desvantagens disso? Se o paciente perdeu o volume sanguíneo e eu só tenho cristalóide para repor, eu tenho que dar 3 vezes o volume. Então, se ele perdeu 100 ml de sangue, eu vou ter que dar 300 ml e assim por diante, tá? Para cavalo, isso é um problema, porque já é difícil dar o volume normal, quanto mais 3 vezes o volume que ele perdeu, tá? Então, já começa a ser uma desvantagem frente a essa classe no tratamento de hipotensão. Uma outra desvantagem, eles permanecem pouco tempo no vaso, tá? Então, por exemplo, solução fisiológica, ela se mantém por poucos minutos dentro do vaso. Você vai ver que você desceu a fluido com solução fisiológica, a pressão sobe, dali a alguns minutos ela desce de novo, tá? Então, não é o melhor fluido para a gente manter a pressão por muito tempo. O Ringer com lactato, a gente consegue sustentar por mais ou menos uns 30, 40 minutos. Tá? Então, a gente geralmente dá preferência para o Ringer com lactato na emergência, porque ele consegue sustentar a pressão arterial por mais tempo, tá? Então, vocês veem, é uma briga de Batman e Super-Homem, mas cada um vai ter a sua vantagem e desvantagem. Hoje, a minha realidade é usar cristalóide, tá? Eu acabo não utilizando muito o colóide. Bom, e volume? Quanto que a gente vai descer, tá? Esse aqui é um consenso, né? Uma diretriz que a gente pode seguir de fluidoterapia, também recomendo vocês terem como um guia, né? Toda vez que a gente segue uma diretriz, não significa que a gente não erra, mas a chance de algo de sair, né, do correto é mais difícil, tá? Então, é interessante a gente sempre seguir um guia, né, de tratamento. Então, o que diz o guia de fluidoterapia para o paciente em choque, tá? Isso são volumes para choque. O volume é alto. Então, quando a pressão do paciente está abaixo, sistólica abaixo de 90, tô falando de sistólica de 70, 80, 50, bem baixa. O volume que a gente tem que descer é 80 a 90 ml por quilo intravenoso no cão e 50 ml por quilo intravenoso no gato, tá? Pô, Paula, mas é muito, né? Um cachorro de 10 quilos, eu vou descer a 800 ml. Só que a gente vai fracionar isso. Por quê? Cada paciente vai responder com um volume diferente. Como é muito difícil a gente avaliar a fluidorresponsividade, é um pouco mais complicado, então a gente vai escalonando. Então, desses 80 ml no cão, eu vou dar 25% do volume e vou avaliar. Se ele respondeu, eu paro nos 25. Não respondeu, eu vou dar mais 25, tá? Então, quero que vocês anotem algo que é o que eu tento gravar para ficar mais fácil na emergência. Quanto que eu faço de volume no cão e no gato? No cão, 20 ml por quilo cada vez. Posso fazer até 3 vezes. No gato, 10 ml por quilo. Então, ficou mais fácil a conta, né? 20 no cão, 10 no gato. Vocês vão ver que se vocês forem dividir aí, vai dar 10 no cão e 12,5 no gato, tá? Fiquem tranquilos que esse 2,5 não vai fazer diferença para você na emergência, tá? Então, 20 ml por quilo no cão, 10 ml por quilo no gato. Em quanto tempo eu posso descer esse fluido? No menor tempo possível que o paciente aceita, tá? Vamos estabelecer como um limite de 15 a 30 minutos,
15 minutos naquele cara que tá muito mal, a pressão dele tá muito baixa e você precisa desse volume logo. Ou você já sabe que o problema dele é pré-carga. 15 minutos. Não, ele tá com uma pressão baixa, mas eu consigo esperar esses 30 minutos de bolos para até eu não sobrecarregar muito o meu sistema. Então, faça em 30 minutos, tá? Então, geralmente a gente desce aí o primeiro volume de teste, né? A reanimação volêmica. 20 ml por quilo no cão, de 15 a 30 minutos. No gato, 10 ml por quilo, de 15 a 30 minutos. O gato, eu tento ser um pouquinho mais... tento ser mais precavida por conta de volume mesmo do sistema. Eles comportam menos em relação ao cão, tá? E até por conta dessas alterações respiratórias. Então, a gente tenta ser um pouquinho mais preventivo daí no gato, tá? Mas se o paciente está muito mal, você pode descer dentro dos 15 minutos, sem problema nenhum, tá? Quem quer trabalhar com cavalo, o volume não é muito diferente, tá? Só vai ser quase impossível você descer, né? 20 ml por quilo no cavalo em 15, 30 minutos. Dependendo do tamanho do catéter e quantos catéteres você fizer de acesso, você não vai conseguir ainda chegar nos 20 ml por quilo, tá? Em equinos, eu particularmente gosto muito dessa próxima solução aqui, que eu brinco que ele é o homem de ferro dessa discussão. Ele não é nem Batman e ele não é nem super-homem. Então, ele é um cara que chegou, ele é um pouco mais inteligente, rico e consegue nos ajudar no paciente na emergência, tá? É a solução hipertônica 7,5% de sódio. É o famoso salgadão, né? Então, a gente conhecia ele como o famoso salgadão. É muito sódio dentro de uma solução. Então, ele não é... Ele é um cristalóide com características próximas de um coloide. Tá? É uma solução que eu consigo infundir baixo volume. Então, olha o volume aqui, ó, próximo do coloide, ó, de 2 a 4 ml por quilo, tanto no cão quanto no gato. Ele mantém a pressão arterial alta por um tempo maior, muito maior do que os cristalóides, só que eles têm a característica ali de ser um cristalóide, certo? Barato. Então, ele tem o custo de um cristalóide com características de um coloide. Então, essa é uma excelente opção de você ter na sala de pronto atendimento, seja em clínica de pequenos quanto em grandes, tá? Já eu e o Maranhão, inclusive, foi no ano passado que ele veio para cá, um cavalo chocando ao ponto de se jogar no chão. A gente conseguiu fazer com que a pressão dele subisse de novo com essa solução barata e a gente consegue infundir baixo volume. Cavalo, mesmo volume, tá? De 2 a 4 ml por quilo. Só que aqui a gente tem que respeitar o tempo. Não pode ser em 15 minutos, tem que ser em 20 minutos, de 20 para mais, tá? E aí eu consigo sustentar essa pressão arterial desse paciente por um tempinho maior, tá? Bom, agora aqui a gente tá falando de fármacos. Posso começar com volume, não responder ou ir para os fármacos, os vasopressores, ou eu posso associar as duas coisas, os dois tratamentos, tá? Quando que eu associo, né? Então, quando eu já começo a pensar, opa, preciso dos dois. Pressão arterial sistólica de 70, põe na cabeça de vocês. Chegou em 70 ou tá abaixo de 70, mas eu já vou abrir a ampola de Nora? Vai. Tá? Abaixo de 70, ele já vai começar a apresentar alguma consequência e não vai ser agora. Vai ser daqui 3, 4, 5, 7 dias. E aí você vai perder esse gato, vai perder esse cão que você tentou salvar lá no começo, mas você ficou com dó, talvez, de abrir uma ampola. Coloca na vida de vocês, tatua no braço, faz qualquer coisa, põe no banheiro. Pressão abaixo de 70 sistólica vai ser uma somatória de volume e vasopressor. Tá? Nem que você abra uma Nora, em 5 minutos a pressão dele tá acima de 70. Ok, você conseguiu fazer o que você queria. Você conseguiu chegar em todos aqueles objetivos que a gente tinha falado antes, tá? Aí a gente aqui vai falar de alguns fármacos. Só uma coisa que a gente precisa lembrar quando a gente for escolher eles. Eles são classificados de duas formas. Fármacos que imitam o nosso sistema, a nossa fisiologia, que são as catecolaminas. E fármacos que não imitam, mas eles conseguem fazer um efeito igual no nosso sistema simpático, tá? E muitas vezes eles precisam do nosso sistema simpático para chegar no efeito desejado. Então, dentro das catecolaminas, nós temos a epinefrina, a norepinefrina, a dopamina e a dobutamina.
Elas conseguem fazer exatamente o que o nosso sistema simpático faz. Agora, as não catecolaminas, e eu vou chamar uma atenção para a primeira, que é a efedrina. Ela não consegue fazer o que o nosso sistema simpático faz, só que ela consegue melhorar o efeito do nosso sistema simpático, tá? Então, para isso, ela precisa da nossa adrenalina endógena para poder exercer um efeito. Vocês concordam comigo que se eu tenho um paciente que está em choque há muito tempo, ou ele já está em choque lá no final, um choque que já está super descompensado, adianta eu tentar usar uma não catecolamina como a efedrina já de cara? Não adianta. Por quê? Porque ele já tentou compensar. A noradrenalina dele, natural, endógena, já foi. Então, não adianta usar um fármaco que tem uma ação indireta sobre um sistema que já se exauriu, assim, a gente já utilizou ele ao máximo. Então, se aquele paciente está no início de choque, tem alguns sinais, uma hipotensão, mas ele ainda está mantendo uma taquicardia, beleza, usar uma efedrina. Agora, se é um paciente que já tem uma pressão tão baixa, ele já está começando a decair dentro daqueles sinais de choque, eu vou direto para as catecolaminas. Eu não fico tentando indiretamente melhorar, tá? Bom, a gente precisa só lembrar um pouquinho aqui da fisiologia, tá? Para saber aonde esses fármacos vão agir. O que eu quero que vocês se atentem e gravem aqui é o seguinte: quando a gente está falando em um choque em que o meu sistema inteiro, meus tubos todos estão mais relaxados do que o normal, vocês vão querer sempre ativar esse grupo de receptor aqui, ó, o primeiro, receptor do tipo alfa 1. Então, receptor do tipo alfa 1 estão relacionados à musculatura lisa dos vasos, tá? Quanto maior a afinidade do fármaco a esse receptor, melhor vai ser a sua resposta no tratamento. Quando a gente estiver falando de um paciente que tem um déficit, não é do vaso, não é do tubo, e sim da bomba cardíaca, a gente vai preferir fármacos que agem nessa classe aqui de receptores do tipo beta 1. Então, receptores beta 1 estão relacionados ao quê? Ao coração. Então, eles melhoram a contratilidade, eles melhoram, né, a força de contração do músculo cardíaco. Então, é essa classe que a gente vai tentar ativar, tá? Alfa 2 não está relacionado à ativação adrenérgica, na verdade, ele é um pé no freio do sistema, a gente usa mais na anestesia. E beta 2 mais relacionado à parte pulmonar, tá? Então, vamos lá, ó. Eu gosto bastante desse quadrinho porque ele tira algumas dúvidas do que a gente escolher na emergência. Vocês vão ver como é mais simples do que a gente imagina. Quanto maior o número de cruzes, significa que maior é a afinidade daquele fármaco para aquele receptor. Então, vamos avaliar os 4 primeiros. Beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2. Quando eu estou falando de um paciente que ele tem uma vasodilatação intensa, ele não está respondendo ao volume, e aí eu quero fazer com que esse tônus aumente, que esse vaso fique mais resistente, mais firme, eu tenho que tentar selecionar aqueles fármacos que têm um maior número de uma afinidade maior dentro desses receptores, do tipo alfa 1, certo? A gente basicamente tem 3 fármacos ali, ó. A gente pode excluir os 2 primeiros, dobutamina, baixa afinidade, e dopamina intermediária, tá? Que é uma opção, tá? Não recrimino dopamina, não. É um bom fármaco. Dá pra gente utilizar bastante. Mas tem algo melhor? Tem. Então, a gente cai ali em 3. Epinefrina, que é a adrenalina, norepinefrina e a fenilefrina, tá? Vamos avaliar, então, esses 3. Já adianto pra vocês que fenilefrina é muito caro, difícil de achar. Tá? Se eu tenho mais 2 fármacos que têm a mesma afinidade que ela, e eu estou num serviço em que o custo dos medicamentos é um problema, às vezes, para o local, então eu vou excluir fenilefrina. Não, estou num lugar que vai comprar fenilefrina para mim, então pede ela. Mas não posso pedir, tá? Então eu tenho um problema aí de custo. Então a gente cai em 2, a norepinefrina e a epinefrina. Só que não vamos avaliar só uma afinidade, vamos avaliar o resto. Qual que é a diferença entre norepinefrina e epinefrina? A epinefrina, vocês estão vendo que ela tem 3 cruzes em tudo? Beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2.
Eu brinco em aula que a epinefrina é aquela amiga saidinha. Ela sai com todo mundo, tá? Então, ela se sai bem com beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2. Qual que vai ser o efeito dela no seu paciente? De tudo. Ela vai otimizar tudo. Ela vai trabalhar com parte respiratória, ela vai melhorar a pressão, só que em contrapartida ela vai fazer algo que não é muito legal nesse paciente inicialmente. Ela vai aumentar demais a frequência cardíaca, ela vai fazer com que o músculo cardíaco consuma muito oxigênio, e se não é esse o foco, o problema não é bomba cardíaca, por que razão você vai estimular esse receptor? Por que você vai sobrecarregar esse sistema? Então, quando a gente cai nesses dois fármacos, a seleção, primeiro que vai vir na nossa cabeça, se o problema é o vaso, é norepinefrina, tá? Então, a gente sempre vai selecionar a norepinefrina primeiro. A epinefrina a gente só usa naqueles pacientes que não responderam a doses altas de norepinefrina, tá? Eu precisei usar em um paciente, tá? E foi um horror. Já aviso que foi um horror, porque a frequência subiu. É aquele paciente que já tá em choque, assim, lá no final mesmo. Você tá segurando porque você tá tentando de tudo, mas é muito ruim porque ela não tem seletividade nenhuma. E aí acaba descontrolando um pouco esse efeito cardíaco, que não era isso que eu queria, tá? Só que o paciente não respondia mais à nora. E aí eu optei por associar a epinefrina, tá? Só que ou ele ia para taquicardia ou ele ia para sistolia, era basicamente isso. Uma outra opção que a gente tem, que é uma opção boa, é a dopamina. Só que vocês vão ver que a afinidade dela é um pouco menor, ela é um pouco mais barata em relação à norepinefrina, só que o custo não é muito diferente. Então, eu acho que hoje ainda não justifica a gente substituir dopamina por norepinefrina, tá? Fora do Brasil, norepinefrina é muito cara, tá? Então, a gente acaba optando por usar a dopamina. Mas aqui, o custo é muito, tá quase parecido. Tá? Então, quando a gente está falando de aumentar só a pressão por resistência, a norepinefrina vai ser a primeira opção para vocês, tá? No cardiopata, a conversa muda um pouquinho. Então, por isso que eu falei que as particularidades do choque cardiogênico são bem diferentes. Não é esse o foco que eu quero. Eu quero melhorar a contratilidade, né? Então, aí a gente vai para o primeiro fármaco, que é dobutamina. Ela não é boa para vaso, ela é boa para o coração. Tá? Então, no paciente cardiopata, difere um pouquinho qual é o fármaco que eu vou utilizar. Eu juro que tá acabando. Eu passei do Juliano quase. Essa é uma fotinha aqui. Um amigo meu fez esse algoritmo, o Felipe Zanuzzo, é um excelente anestesista que hoje trabalha em intensivismo, né? Geralmente o anestesista, ele gosta de ir para o intensivismo. Conheço vários cirurgiões também que estão começando aí. Isso é excelente, porque é muito bom. Às vezes falta a gente ter o cirurgião ali na internação para logo entrar em bloco cirúrgico, que tem, né, destreza de cirurgias de emergência. Eu acho isso bem interessante. Tem muitos profissionais indo para internação. E ele fez esse fluxograma que é muito, muito legal da gente ter como referência quando a gente fica um pouco perdido. Qual fármaco eu uso, tá? Então, basicamente, eu tenho uma paciente com pressão baixa. Então, nosso gatilho vai ser uma pressão arterial sistólica abaixo de 90. Primeira pergunta que a gente vai fazer. O meu paciente tem uma pressão baixa porque a frequência também está baixa? Lembra? Oferta de oxigênio é dependente de débito e é dependente de frequência. Se a frequência do meu paciente está baixa, muito provavelmente essa pressão está correlacionada a essa frequência. O que eu vou fazer? Eu vou usar um fármaco que vai aumentar a frequência. Então, eu vou atropinizar esse paciente, atropina nele. Não é a frequência o meu problema. Então, a gente vai começar a fazer uma segunda pergunta. O problema desse paciente é contratilidade? É baixo débito cardíaco por contratilidade? Sim. Vocês podem até adicionar aqui contratilidade nessa partezinha aqui. Acho que fica até mais fácil para vocês entenderem. É queda de contratilidade. O coração está muito fraco, não está conseguindo bombear como deveria. Então, o que eu tenho que fazer? Melhorar essa contratilidade. Dobutamina é o fármaco que você vai selecionar. Não é a queda de débito. O problema dele é o caminho. É o cano todo ali do sistema. É o vaso, a resistência. Então, aí eu vou partir para os fármacos que melhoram a resistência do vaso.
Nesse caso, como o serviço que o Zanussi trabalhava, o fármaco de eleição era dopamina, então ele colocou dopamina no algoritmo. Mas vocês podem substituir dopamina por noradrenalina, tá? É uma opção. Você pode subir a noradrenalina, não tem problema. Por uma questão de custo, o serviço que ele trabalhava colocava dopamina primeiro. Então, eu faço dopamina ou epinefrina, ou um ou outro. A pressão continua baixa, o que que eu faço? Subo a dose da dopamina. Então, eu comecei com uma dose mais baixa, vou lá e utilizo uma dose mais alta. Não subiu a minha pressão. Aí a gente começa a fazer associação de fármacos. Então, uma opção que ele colocou aqui é eu associar dopamina com norepinefrina ou dobutamina com norepinefrina. Particularmente, se o seu problema é resistência, a primeira associação vai ter uma resposta melhor. Dopamina com norepinefrina. Não subiu? Reza já aqui, tá? Já começa a reza aqui. Na verdade, a gente já começa a reza aqui, né? Mas vamos começar a rezar já aqui. E se você tiver acesso, vasopressina. Eu nunca utilizei porque ela é bem cara, tá? Mas é o fármaco de eleição para quando aquele paciente está começando a chegar lá embaixo no seu algoritmo. Uma suposição, algo que você pode pensar em fazer nesse paciente que não responde à associação de fármacos vamos pensar o seguinte, a adrenal não é um órgão que não é primordial? Sim. Será que ela não está sendo privada também de sangue e está começando a ficar insuficiente? Pode ter acontecido. Ou então, essa adrenal disparou tanta adrenalina que agora ela está insuficiente. Então, a gente pode optar por entrar com uma dose fisiológica de corticoide aqui, hidrocortisona de 0,5 a 1 miligrama por quilo. Tá? É uma dose baixa, não vai ter as consequências de um corticoide nesse paciente e você pode melhorar a condição da pressão arterial nesse paciente aqui, tá? Eu geralmente nessa segunda aqui, ó, dopamina eu subi a dose, ele não respondeu, eu já penso em entrar com a hidrocortisona aqui em cima, eu subo um pouquinho ela. Vai de cada profissional. Tem profissional que prefere esperar. E tem profissional que daí já sobe um pouquinho ela e tenta se adiantar. Isso vai na condição, protocolo de cada local. Certo?